irmãos, graça e paz. Eu me chamo João Paulo, membro da Igreja Presbiteriana Fundamentalista Bíblica do Cabo. Estou aqui para vivenciar um momento especial, junto com Lucas Gabriel, Josinete e o pastor Luciano Gomes, que é o pastor titular daqui da igreja. Faremos agora uma retrospectiva do ano de 2024, né? O que você pode esperar dessa entrevista? Reflexões sobre o crescimento espiritual da igreja em 2024, momentos de unidade e comunhão entre os irmãos, o impacto da igreja na comunidade e nas missões e, claro, a palavra do nosso querido pastor Luciano Gomes sobre desafios e planos futuros para a nossa igreja. Passo agora com a palavra da irmã Josinete Abreu. Graça e paz, João, Lucas, pastor Luciano. Então, hoje estamos aqui para conversar com o pastor Luciano, um líder dedicado, que tem guiado nossa igreja com sabedoria e fé. E, neste momento, faremos uma retrospectiva, como o João falou, refletindo sobre a nossa igreja, como ela tem crescido espiritualmente, como a comunhão entre os irmãos está sendo fortalecida e a missão em alcançar pessoas, como é que está acontecendo. Vamos também abordar desafios enfrentados, as vitórias conquistadas, os planos para o futuro, além de conhecer melhor o crescimento pessoal do pastor, que tem sido exemplo de fé, liderança para todos nós. Está pronto, pastor? Claro, sempre. Podemos começar? Podemos. Então, começa agora a retrospectiva da Igreja Presbiteriana Fundamentalista Bíblica do Cabo. Agora, sobre o crescimento espiritual da igreja. Pastor, como o senhor observou o crescimento espiritual da igreja em 2024? A igreja se aproximou mais de Deus? Graças a paz. Boa noite. O crescimento espiritual da igreja, acredito que é uma pergunta muito simples, porque o termômetro da igreja, o crescimento espiritual, ele se reflete no final de tudo no trabalho, na ação da igreja, né? E isso culmina e termina no culto, na hora da adoração ao Senhor e na prática da comunhão entre os irmãos no culto público. Acredito que o ano de 2024, ele é um ano que a gente teve uma ascensão. Nós viemos aí de vários anos com dificuldade devido à pandemia. 2024 foi um ano muito bom. Nós tivemos um crescimento espiritual. E quando falo crescimento espiritual, eu entendo a pergunta que não é crescimento numérico. Nós não temos medo do crescimento numérico, mas nós trabalhamos especialmente o crescimento espiritual, porque entendemos que ele é muito mais importante e muito mais bíblico para a igreja. Então, eu vejo que foi muito bom. Nós tivemos um crescimento espiritual em várias áreas da igreja. Nós tivemos muitos outros projetos que a gente conseguiu, digamos, alavancar. Outros ainda ficaram a desejar, mas Deus vai nos dando graça e a gente vai seguindo em frente. E, à medida do possível, a gente vai falando aqui, a gente vai pontuando cada um desses crescimentos espirituais dentro da igreja. Digo, nas reuniões de oração, nas reuniões de doutrina, nas escolas dominical, a sua classe, a reinauguração da classe dos jovens é um exemplo de crescimento espiritual. Nós havíamos há alguns anos com 100 classes de jovens. Tivemos agora com o Eduardo um movimento com os jovens, e esses jovens estão chegando, como é o caso de Lucas Gabriel, e outros que estão chegando, Vitor Amorim, né, Antonelli, Jéssica, e outras jovens que estão chegando mais na igreja, que eram adolescentes, que passaram. Nós temos visto o trabalho, por exemplo, das auxiliadoras, junto com as mulheres da igreja, os varões. A mocidade está começando novamente a se consolidar como sociedade, e a igreja como um todo tem crescido nessa área de evangelização, de trabalho nos lares, de trabalho missionário, não só de envio de oferta, mas também de uma visão missionária. Então, nós temos algumas áreas que precisam melhorar e a gente vai pontuando cada uma delas ao longo da entrevista. Acredito que o senhor já respondeu a próxima pergunta, que seria o que mais marcou a caminhada espiritual da nossa igreja. Que nos marcou profundamente esse ano, né? Nós viemos, como disse, de anos difíceis, né? E esse ano muito me alegrou. O que me alegrou esse ano foram os novos que chegaram, irmãos. A gente tem tido um movimento diferente de algumas igrejas,
E esse fenômeno eu tenho dito aos meus colegas pastores, que é o seguinte, temos experimentado do ponto de vista negativo e positivo do que tem acontecido. Eu vou explicar o que é isso. Algumas pessoas, e a grande maioria das pessoas que vieram até a nossa igreja, nos procuraram para se tornarem membros, vieram de outras igrejas. E o ponto positivo disso é que, infelizmente, essas pessoas não encontraram a solidez na palavra do Senhor, né? Não encontraram uma igreja que continuasse pregando fielmente a palavra e vivesse a palavra. Isso é um ponto negativo. Ponto positivo, eles dizem que encontraram aqui essa solidez na palavra. Isso é um ponto muito positivo. Então, nós temos sido o suporte espiritual para os irmãos que conheceram a fé reformada, né? Não é o caso de Vitor, que é um jovem, não é o caso também do nosso irmão Lucas Gabriel e outros que chegaram, né, advindos de outras igrejas e não se identificaram com a sua teologia e sua doutrina e redescobriram uma teologia reformada. Para mim, isso foi uma grande descoberta. Sem contar com os outros movimentos em que nós temos pregado em outras igrejas, temos experimentado o avivamento de outras igrejas que não eram reformadas, mas estão fazendo movimentos da reforma. Isso é muito salutar e tem tido a nossa igreja como referência, né? E tem tido, pela graça de Deus, o pastor da igreja como referência para falar sobre reforma, para falar sobre o avivamento bíblico. Então, isso tem sido um desafio que mais desafiou esse ano aqui foi permanecer nessa mesma pegada, digamos assim, né? Desse ensino, nessa mesma visão na igreja de crescimento espiritual, visando a reforma protestante. Então, pastor, o senhor acredita que essa mudança tenha sido a redescoberta, não sei se eu posso usar essa palavra, sim, da fé reformada pelos outros cristãos que estavam em outras igrejas? Sim, não só a redescoberta, né, mas eu creio que a descoberta para alguns, de fato, é a descoberta, de fato, da teologia reformada, do ensino bíblico, né? Esse avivamento que está surgindo dentro das igrejas. Não queremos ser igreja exclusivista, irmãos. Para quem está nos ouvindo, assistindo no canal, saiba de uma coisa, eu nunca preguei proselitismo, nunca fui para a igreja de ninguém pregar e nem trazer membro de igreja nenhuma para cá. As pessoas me procuram a nossa igreja e nosso papel é acolher, né? E dizer por que razão elas estão buscando a igreja, por que saíram das igrejas de origem. E nós sempre redirecionamos as pessoas, né, para que realmente pensem e repensem sobre aquilo que elas dizem crer, para não chegar aqui e se decepcionarem, né? E aí há toda uma, digamos assim, uma reconstrução e uma desconstrução, né? Uma reconstrução do que é o conhecimento da teologia reformada, teórico, e na prática, ver isso aqui na liturgia, ver isso no culto, ver isso na pregação, ver isso na forma da cosmovisão da igreja, na evangelização reformada, ver todos os aspectos assim da igreja. Eu acho que a grande, digamos, a sacada disso tudo é que Deus está nos dando desafios em 2024 e a gente está, digamos assim, abraçando isso e entendendo que Deus tem um propósito em todas essas coisas. Agora é um próximo bloco que é sobre a comunidade e o relacionamento na igreja. Está pronto para essa? Sim. Sim. Quais foram os maiores desafios espirituais que a igreja enfrentou e com a fé e a oração ajudaram a superá-los? Todos os anos são, digamos assim, idênticos, né? Não tem nada diferente, não há nada de novo. Cada ano que se passa, nós percebemos que nós temos um desafio, por exemplo, com os jovens. Tentar trazê-los para a igreja sem sermos pragmáticos, né? Isso é que o grande desafio nosso é esse. Não só os jovens, mas eu digo agora porque nós estamos tendo um movimento de restauração. Mas até então, a nossa grande dificuldade era não ser pragmático, não pregar pragmatismo religioso para atrair os jovens, mas pregar a palavra. No entanto, saber dosar isso também com programações voltadas para os jovens, de fato. Esse é um nicho que muitas vezes é ignorado, né? Então, por ser uma igreja reformada, às vezes nós não temos essa visão com o trabalho dos jovens. E aí eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela visão, novamente cito o Eduardo, porque junto comigo e agora com você, a gente tem olhado para esse nicho, né, que são os jovens da igreja,
e olhado agora para essas dificuldades. O grande desafio é sermos ortodoxos na palavra, bíblicos, fundamentalistas, reformados no sentido, né, bíblico, ao mesmo tempo não abrir mão das doutrinas essenciais, fundamentais, por isso fundamentalismo bíblico, né? Porque nós pregamos e nós cremos e professamos os símbolos de fé de Westminster. Como presbiterianos fundamentalistas, nós vamos ainda mais, nós vamos muito mais além disso. Nós não só cremos, mas professamos e aplicamos isso na doutrina, no ensino, na vida da igreja e na teologia. Então, esse que é o grande desafio, né? Você não ceder nem para um lado nem para o outro. E, graças a Deus, os jovens que estão vindo estão entrando nessa visão e estão entendendo que, de fato, é uma visão bíblica e reformada adequada às Escrituras, e não apenas um movimento para atraí-los. No último domingo de 2024, assistimos aqui uma homenagem que foi feita pelas auxiliadoras e mostrou um vídeo com várias atividades que aconteceram. Pegando um gancho nisso, a igreja vivenciou mais momentos de comunhão entre os irmãos em 2024. Quais atividades ou momentos ajudaram os irmãos a se aproximarem mais uns dos outros? Olha, a nossa igreja ela é uma igreja muito, digamos assim, voltada para nós, para a comunidade cristã, internamente falando. Isso é muito bom. Isso é muito importante, isso também faz parte. E, de fato, se você pegar toda a programação do ano, as auxiliadoras, elas é um exemplo clássico disso, de como se reúnem aqui, se reúnem em casa, e elas estão sempre muito juntas, né? Os varões estão também fazendo essas mesmas reuniões aqui, numa dimensão um pouco menor do que as auxiliadoras, elas sempre são um exemplo para ser seguido, a gente tem que reconhecer isso. O movimento feminino na igreja, por ser uma igreja reformada, às vezes a gente tem a tendência de tolher os dons na igreja e não achar que as mulheres têm o devido valor. As mulheres reformadas têm o seu valor, têm o seu espaço na igreja. E o que nós fizemos esse ano de programação, não só na igreja local, mas nas nossas igrejas co-irmãs, né, nas federações de auxiliadoras, federações de presbitério, e visitas aqui, de visitas nas outras igrejas. Então, assim, desse ponto de vista, né, nós temos uma programação chamada Encontro, né, o Encontro Unificado, auxiliadoras, varões e auxiliadoras, que é um encontro chamado Encontro da Família. É um encontro, inclusive, que me fez encontrar o amor da minha vida, foi Rosiane. Lá a gente se encontrou. Esse encontro, eu dou um testemunho pessoal, eu vou me deter um pouco mais nisso, porque é conhecido como Encontro da Família. Ele é realizado pelas federações da nossa igreja, tanto do Grande Recife, como do Nordeste, como do Sertão e de Garanhuns. E esse encontro, ele unifica todas as igrejas. É marcado no local, e nesse local as famílias se reúnem, desde pais e filhos e crianças, e juntos, nós passamos ali na Semana Santa, juntos adorando o Senhor, com pregações, com temáticas, com dinâmicas de grupo, com a parte social, tudo de bom e de melhor e saudável e, biblicamente falando, correto. E isso, para mim, é o carro-chefe da IPF. Eu nunca vi isso em nenhuma denominação, eu nunca vi um trabalho tão bem feito. Então, essa área da gente está muito bem suprida. E lembrando que em 2025, ano que vem, teremos um encontro unificado em Garanhuns, né? Então, alô pessoal da IPF do Cabo, da IPF do Brasil, né? Mais uma vez reforçando essa unificação entre as igrejas. Pode Isso é muito ir, importante. Que é bom demais. A programação já está organizada, só vamos o preço e o local do encontro. João já fazendo o merchandising. O merchan. E Rosiane hoje, né, foi homenageada aqui. Mas ela sempre é, né, pastor? Sim, sempre. Rosiane, muitos outros exemplos que eu daria aqui, de vários pastores que se encontraram nesse encontro. E quem sabe os nossos jovens vão se encontrar. Amém, né? Olha, Vitor. João. De que forma a igreja ajudou os membros a se apoiarem em momentos difíceis? Essa é uma pergunta muito importante. Os momentos difíceis, eles não são compartilhados, digamos assim, de forma coletiva, especialmente quando nós acolhemos os irmãos, né, aqueles que estão enfrentando mais dificuldades. Geralmente eles procuram um pastor, né,
ou os presbíteros, ou não nessa ordem, inversamente falando, mas existe um trabalho de beneficência dessa igreja que eu gostaria de destacar. Nós temos uma parte de entrega de cestas e uma cesta da fraternidade, a gente recolhe alimentos, a gente distribui alimentos, mas a gente também tem uma parte de fraternidade da igreja que atende os irmãos que estão em situação de risco, que estão passando por necessidade, que precisam de comprar um remédio, precisam de comprar alguma coisa, de fazer alguma reforma urgente em suas casas. Irmãos, a IPFB do Cabo é uma igreja, nesse aspecto também exemplar. Não é puxando sardinha, não, é falando a realidade. É uma igreja que, além de ser uma igreja que tem uma visão, né, do reino, ela tem uma visão também de necessidade de pessoas. Então, ninguém passa, pelo menos que eu saiba, nenhuma necessidade escondida da gente. Mas preciso entender apenas que preciso falar, abrir o coração e sentir como é que andam as pessoas. Então, assim, de forma especial, a gente tem dado esse apoio. Na questão emocional, eu sinto que ainda há um pequeno entrave, as coisas que precisam melhorar. Gabinete pastoral, né? Nós sentimos que as pessoas procuram muito pouco o gabinete pastoral. Eu sempre estou à disposição, eu sou um pastor muito disponível. Quem me conhece sabe muito bem, né? Só não respondo de meia-noite em diante, mas eu sou muito acessível. E quem me conhece sabe que eu não deixo nenhuma pergunta sem resposta. No entanto, eu demoro, mas respondo. E se você pegar o meu WhatsApp, você vai ver que eu estou dizendo lá exatamente isso no meu perfil. Eu demoro, mas eu respondo. Então, eu acredito que o trabalho de aconselhamento pastoral é um trabalho muito importante. E vai aí uma dica para 2025. Por favor, me procurem, façam mais gabinete pastoral, né? E procurem os presbíteros da igreja, aqueles que vocês confiarem, que tiverem mais proximidade, não só a mim, mas todos eles, por dever de ofício, tem como acolher vocês, ouvir e dar o aconselhamento bíblico necessário para que as pessoas possam ser, digamos assim, assistidas em suas dificuldades. Já, para concluir esse bloco, não podemos deixar de perguntar, porque eu tenho certeza que vocês estão curiosos, o que foi que aconteceu com a testa do pastor? Acidentes acontecem, né? Só um pequeno acidente doméstico que eu tive num dia, na véspera de Natal, na cantada que a gente teve aqui no sábado. Eu estava na casa pastoral e aí eu me abaixei, né, abruptamente e bati com a cabeça na quina de um vasculhante, e aí eu cortei a cabeça e comecei a sangrar e imediatamente fui socorrido pelos irmãos, fui bem assistido, e disso tudo eu tomei uma lição, né? Eu digo isso, os irmãos não acreditam, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu perdi a cantata, perdi meus filhos cantando aqui, que dizem que foi muito bonita, perdi o jantar, cheguei, já tinha acabado tudo, guardaram meu pratinho. Mas eu recebi tanto carinho, tanto xodó da igreja, tanto, pastor, é tão bom você ser amado, e às vezes a gente, né, precisa de sofrer umas coisinhas para poder sentir que é querido, que é amado, e que fez falta, e que se preocuparam com a gente. Coisas, né, do ponto de vista humano acontecem e a gente tem que entender. E o socorro vem das pessoas que a gente, né, menos esperava, mas que, pela graça de Deus, nos acolheram e nos têm dado acolhimento. Então, assim, nesse sentido, Deus tem sempre que nos dar uma lição. Eu sou assim, em tudo eu procuro aprender a lição de Deus na minha vida, então foi isso que aconteceu. Mas peguei 6 pontos, né, e estou aí me recuperando. Se Deus quiser, dia 31 eu vou tirar esses pontos. Ele está aprovado, recebeu 6 pontos. Então, concluímos agora esse primeiro bloco, e o próximo bloco será com Lucas Gabriel, que vai fazer perguntas ao pastor.